E embora nós temos essa precisão dessas qualificações, nós temos dificuldade para poder manter um obreiro, uma obreira, de maneira sem equívocos sobre a sua recomendação, biblicamente falando, seguimos na sua integridade, uma vez que ele entende o seu chamado e a sua responsabilidade, ele vai com certeza optar na sua escolha em ser obreiro e não ser obreiro. Porque uma vez na expressão de Paulo, se um soldado que está alistado a um exército, isso é na segunda carta que ele escreve a Timóteo, explícito para que não exista dúvida. Mas nós temos dificuldade de coletar esse material na hora de entregar para o obreiro, obreira e aquele que expira o episcopado. E é uma responsabilidade tão interessante e entrevistá-lo é o que nós vamos fazer com esses que estão. Mas essa é a tarefa desses 3 dias, dessas 3 terça-feiras, para poder entender de fato, mostrando a ele, inspira realmente o desejo do episcopado. Mas é muito interessante entender a realidade dos poderes que são dados a ele desde quando ele exerce esses poderes com qualificação naquilo que foi chamado. O obreiro ele precisa entender, antes de se desculpar e se defender, antes de reclamar, antes de ele fazer as exigências, a única exigência mais conselhável dentro das Escrituras é que ele acate os conselhos que lhe são dados na hora da sua. Então, ele precisa simplesmente se auto-identificar com isso. Nós temos aqui uma coisa que não começou com Paulo, não começou com Tito e Timóteo, não começou em Atos dos Apóstolos. É um caráter divino. A eleição e a exigência dessas qualificações é algo divino. Nós precisamos também nos posicionar nas condições que isso venha nos chamar a atenção. Mas deixa eu chamar a sua atenção numa coisa que aconteceu com Moisés. Jetro, sogro de Moisés, sacerdote de Midian, ouviu falar acerca de todas as coisas maravilhosas que o Senhor tinha feito pelo seu povo. Escute, Moisés, a ideia de Jetro, responsabilidade demais para que o suporte sozinho. Ouve o que te digo, é um conselho que vou te dar. Com certeza Deus será contigo. Olhe isso. Constitui-se tu advogado deste povo. E o Senhor o repreende diante de Deus, que continue a apresentar os seus anseios e problemas. Ele representará as decisões a Deus e as suas ordens, inclinando-lhes o princípio de uma vida justa. Mas, por outro lado, procure um homem digno, temente a Deus, honesto e competente, e nomeia os juízes por cada 1000 pessoas. E estes mesmos terão a sua responsabilidade de 10 outros juízes, cada um deles ocupado-se de 100 pessoas. Por sua vez, cada um destes também estarão subordinados dos juízes, um para 50 indivíduos, e por fim esse igualmente chamarão mais 5 e terão os seus cargos e questão de 10 pessoas. O que é isso individualmente? Sejam responsabilidade por servir ao povo com justiça e todo momento e qualquer assunto e meio importante, mas as pequenas questões devem eles resolver. Assim será mais fácil o teu cargo repartir com eles. Se seguires esse conselho e se Deus aceitar, será capaz de resistir e de ir até o fim. Tua missão, haverá paz e harmonia entre os povos. Você vê que aqui nesse contexto, que você pode ler no livro de Gênesis, no capítulo de número 13,
E você vai ter a oportunidade de ler ele inteiro. É só para você se familiarizar. O Conselho de Moisés, deixar isso claro. O sogro de Moisés, sacerdote de Midian, vem ter com Moisés. E no que ele vem ter com Moisés, trazendo filhos e a sua filha, que é a esposa de Moisés, e depois de ter contado todas aquelas diversões, tudo aquilo que aconteceu, e como está escrito aqui no livro de Êxodo, no capítulo de número 18, e você lendo até o versículo 27, você vai ter uma noção exatamente desse encontro maravilhoso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção ainda, para você entender que esse ponto de vista não é só da ideia de Paulo para Timóteo e para Tito, nem simplesmente como aconteceu ali em Atos, a instituição dos diáconos. Você pode ver que é uma coisa que deu tão certo que nós entendemos hoje essa política governamental que tem esse mesmo controle de nomear líderes sobre lideranças. E é um trabalho que desenvolve, é uma célula que cresce e é uma estrutura que segura. Cada um em suas posições terão a responsabilidade de se encaixar, se qualificar. Esse encaixe eu chamo de qualificações. Mas tem um detalhe que tem que ser visto antes dele. Ele precisa entender que a vida dele não passa a ser só dele. A vida dele agora passa a ser também daqueles que estão aliados a ele. Alguém que tem uma vida pública, essa vida não pertence mais a ele. A vida dele sendo pública, ela está livre, disponível a acesso a qualquer pessoa. Você entra na internet e você vai tomar conhecimento de muitas pessoas, de muitas vidas, de muitas autoridades, de muitos políticos e religiosos, porque a vida deles são pública. E sempre tem um paparazzo com sede de trazer informação sua, minha e de outros, para manter. Outros querem defamar, outros não querem ver a maneira que se faz, que se dá para chegar onde chega. Por isso o curso de obreiro, um preparatório, especificamente na área interna, para conhecer as qualificações, chamar a atenção, dar um choque térmico no obreiro, para que ele venha entender isso. E mais cedo ou mais tarde, ele vai entender que, como aquele que tem habilitação para conduzir o seu veículo, uma vez que ele é apanhado em infração, ele é responsável pelos seus atos. Não pode responsabilizar o líder do Detran, não pode responsabilizar o trabalhando conduzido. Ela vai ser responsabilizada pelos danos, mas a empresa vai responsabilizar ele, porque é um assumindo pelos erros. Mas você vai entender que toda a responsabilidade ela se torna pessoal. Cada um vai assumir a sua responsabilidade individualmente. Então, é muito interessante que essas qualificações se observem antes de elegê-lo. Por isso, um líder, ele precisa ter uma habilidade de observar e paciência para isso. Julgar o comportamento do obreiro, especialmente quando o obreiro é aquele obreiro qualificado, mostra com todas as qualificações, mas mesmo com essa qualificação ele também tem deficiências. E essas deficiências tem que ver que nível elas têm para poder prejudicar o andamento do processo que está envolvido, ele com a empresa, ele com a obra, ele com o relacionamento daquilo que ele está à frente. Então é muito importante isso ser analisado com minuciosidade. Os interesses do obreiro estão voltados especificamente para aquilo. E o interesse que tem o obreiro o líder tem o interesse pelo obreiro, ele precisa não chamar simplesmente a atenção. Além de chamar a atenção, ele precisa responsabilizar ele, mas isso é quando ele é convocado. Olha, fulano, nós estamos observando você, o seu comportamento, você é um cara dado, você é um cara que se interessa em ajudar nos trabalhos internos da igreja. E por esse motivo nós temos a intenção de chamar você para lhe qualificar. Queremos fazer uma revisão nas suas qualificações, que já é mostrada, e outras são tendenciosas a um declínio, a um perigo. Se você estiver disposto, nós vamos aliar você dentro deste compromisso. Ou seja, ele vai entender que ele vai ser separado. Ele vai entender que ele vai estar separado por essa obra. Então, uma vez que ele entende que está separado por essa obra, as qualificações dele é importante. Hoje, se convidar um pregador, dar
encerrarmos o assunto, é muito interessante que o obreiro ele conheça isso, as suas qualificações, ele conheça as suas obrigações. E acho até interessante Paulo falando a Timóteo que na segunda carta que ele escreve, ele diz que o soldado que se alista, ele não deve se embaraçar com os negócios desta vida, pensando que vai agradar aquele que o alistou. As suas qualificações, ela tem que estar baseando-se especificamente nas qualificações exigidas pelo ministério, para que você seja qualificado como o ministério tem chamado a sua atenção. Isso é importante. E o atleta que compete, Paulo continua, e para ele ser um vencedor, ele tem que acatar com as regras do jogo. Entendeu? E isso é muito interessante porque quando vocês param para entender essas responsabilidades, você vai ver o que significa honra, né? Então você vê que é líder colocado sobre liderança. E tem que dar honra aos que têm honra. Deixa eu puxar uma sardinha para a gente comer ela assada agora, neste momento. Isso é uma metáfora. Você não querer dizer, cadê a sardinha? Dar honra a quem tem honra não é o mérito de consideração específica a quem você quer. Dar honra a quem tem honra, mesmo que você não vai com a cara dele, e ele tem a honra dada por alguém, você deve acatar a honra que é dada àquela pessoa. Isso prova a sua qualificação de obreiro, quando você reconhece uma pessoa, sobre as qualificações que é dado a ele. Você pode não gostar dele. Você pode não ir com a cara dele. É que nem se você vê numa corporação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Existem muitos ali que eles não se entendem, mas a lei, a regra, fiscalizada por eles, eles estão ali debaixo. Então tem um almirante, tem um tenente, tem um capitão, tem até aquele que se forma na faculdade e não conhece nada do campo. Não conhece nada do campo. Recentemente eu tive a oportunidade de assistir um debate jurídico e um oficial, ele exigiu um direito de segurança para tal cidade. E escolheu o tipo de estratégia que ele deveria. Aí, isso ia forçar a corporação militante a um trabalho muito mais extenso. Porém, o responsável do julgamento não era o juiz, mas ele era soberano na sua posição que ele tinha que administrar. Ele perguntou ao promotor: o senhor já fez trabalho em campo? Falei, bem. Ele disse, não, senhor. Você já saiu em campo? Ele disse, não, senhor. Cada vez que ele ia mostrando a sua imperfeição, o outro promotor, que um era de defesa e outro era de acusação. Então, o de acusação, que estava bloqueando para que os benefícios não fossem chegados, enquanto ele ia vendo brecha, ele ia entrando. Entende? Então, por que o obreiro tem que ser irrepreensível? Porque ele não dê vaga. Então, portanto, agora, Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, versículo de número 1 e o versículo 2. Algumas traduções, ela simplifica que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Já outras traduções diz que não anda segundo a carne.
Então você vai entender. Não há condenação para quem está em Cristo. Mas se você está em Cristo, então você tem um limite. Ou seja, uma liberdade condicionada. E veja aí. Pelo menos é o que eu entendo. Então, quando você tem uma liberdade condicionada, e você que conhece que é uma liberdade vigiada, uma liberdade condicionada, quer dizer, você não está liberto como você queria. Você só está liberto se você estiver dentro das condições do padrão que é lhe dado. Do contrário, você não tem direito nenhum. Você sabe dirigir, mas você não é habilitado. Qualquer hora você pode ser apanhado. Ah, mas eu dirijo desde a idade tal. Tudo bem, uma hora você vai parar para prestar conta. E nessa hora o tamanho do milho que você plantou e fez a semente é um. Você plantou a semente de um grão. Quando você vai colher, aí é contigo. Mas tu sabe que tu não vai colher um grão, tu vai colher uma espiga. Deu para entender? Então você tem que ter responsabilidade. Isso está quando diz reputação. Aí entra essa frase bonita, estranhável, sobre reputação. Tá certo? Então nós vamos parar aqui, que é só um esquenta, para você ter noção do seu convite para a obra que você é chamado. Por que a exigência? Será que os diáconos ali em Atos precisavam disso tudo para poder dividir comida? Precisava sim. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Era as qualificações mais importantes, a reputação diante da comunidade e a sabedoria para saber reconhecer as qualificações de outras pessoas. Humildade é quando você consegue entender a ordem numérica. A ordem numérica é muito bonito ser respeitada. Você chega numa fila, está apressado, encontrou uma vida quilométrica. Seria legal você chegar ali, dar um agrado a uma pessoa e você passar na frente dela. Seria legal você chegar para uma pessoa e explicar que você está com pressa, que o filho está assado, cozido, e você passar na frente dela. Você deu seus pulos. Você acha justo? Você conseguiu. Bravo! Mas a sua reputação nega esse caráter. A sua reputação repudiará esse caráter. Aí você vai entender isso quando você lembra do que disse Jesus Cristo. Quem quer vir após mim? Parece que ele sacode a mão numa multidão. Você lembra quantos seguia? Se tiver uma certa dúvida de quanto seguia, você lembra da multiplicação dos pães e do peixe? Você lembra? Pronto. Então aí você vai, analisar o que é um caráter, o que é uma coisa que todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo se importa. Então por isso é necessário que um diácono tenha sabedoria. E você percebe que as qualificações na visão de Paulo com Timóteo vem do mesmo jeitinho que vem lá de onde? Do conselho de Gébia. Do mesmo jeito. Aí você vai dizer, não, mas acrescenta isso e isso. Não tem nada de acréscimo. É simplesmente uma hermenêutica dentro do assunto. E você vê Paulo fazendo uma aplicação pessoal. Hoje, se você chama um obreiro e tu dá o microfone na mão dele, sem conhecer as qualificações dele, é a mesma coisa de uma mulher casar com um homem que ela se deixou levar pela aparência. A mesma coisa do homem casar com uma mulher levando pela aparência. Tá certo? Então a honra é dada a quem tem, não é a quem merece. Há mérito? Não. Entenda o que eu estou dizendo. Honra é dada a quem tem, a quem merece, a quem é digno. Mas você tem que reconhecer quem tem, não é quem você acha que merece. É esse o ponto de vista que eu quero chegar.
Você pode não me aceitar, eu conversando com você aqui agora desse jeito. Mas é eu que estou conversando com você agora desse jeito. E se eu ganhei a sua atenção por esse motivo, se qualifique. Porque se você não se qualificar, a qualificação que é vista em você será reprovada. Tá certo? Edificando a sua vida em Cristo Jesus. Forte abraço. Deus te abençoe.